Olá, boa noite. Eu sou a Renata Cardinale, esse aqui é o De Pro pra Paz. E eu tô passando aqui só para fazer um comentário com relação ao post que eu fiz na segunda-feira, que eu acabei não tendo tempo de comentar, em que era um post que falava que para as crianças pequenas, né, o estímulo que não só físico e visual se faz necessário, mas o estímulo verbal. Conversar com a criança faz com que a criança se desenvolva mais e melhor, né? E aí eu complementei esse post dizendo que não basta só conversar com as crianças. Além de conversar com elas, é necessário escutá-las, né? E aí é interessante porque no final de semana eu vivi uma situação com uns amigos em que teve uma hora que eu tive que falar pro pai, né, dessa minha filha Adei, deixa ela responder, porque eu fazia perguntas para ela e aí toda hora ele falava, fala pra tia que nananana. Aí eu perguntava qualquer outra coisa sobre a escola e aí ele respondia, fala pra tia que o seu amigo é nananana. Aí eu perguntava pra ela se ela gostava de qualquer outra coisa e ele respondia, fala pra tia que você gosta de. E aí teve uma hora que eu falei assim, amigo, deixa ela responder, né? Deixa ela tentar responder. É uma criança pequena. Mas a gente percebe uma ânsia dos pais de querer que a criança responda aquilo que eles acham que é o certo. Aquilo que eles, da forma como eles enxergam, percebe? Então, não só nessa situação que chegou a virar até uma piada, mas vivi outras situações com outras mães em que nessa semana eu tive que falar, deixa ela responder, peraí, o que você acha? E eu, como professora, eu sempre tive esse hábito, né, de colocar os meus alunos para responder. Eu sempre tive esse hábito de envolver os meus alunos nas conversas, inclusive conversas com os pais, para que eles escutassem, né, sobre o que estava sendo falado, qual era a abordagem, para que eles também pudessem se colocar diante de determinada situação, né? Então, é interessante a gente pensar, mesmo sendo criança pequena, a criança, ela take risks, ela fica se arriscando, ela precisa tentar falar, ela precisa tentar se expressar. Por quê? Porque senão ela passa a ser um papagaio, ela repete aquilo que você disse. E eu dei aula, inclusive, para um terceiro ano, o ano passado, e aí eu tive contato com uma família em que esse aluno, era interessante de ver, esse aluno ele só respondia as frases muito programadas. E aquilo me chamava atenção, porque era tão... As frases dele eram tão prontas que quando eu conheci a família, eu entendi. Ele foi uma criança criada a reproduzir o discurso da mãe. Então a mãe dizia, ele adora tirar notas boas. E aí ele falava, eu gosto de estudar e tirar notas boas. E era tudo tão sem espontaneidade, era tudo tão sem verdade, sabe? Que teve uma hora que eu comecei a chamar ele pra cá, pro meu lado, falando, mas e o que você acha sobre? O que você pensa sobre? Como que você faria se fosse diferente? Né? O que você escolheria? Né? A gente teve que abrir caminhos para que ele pudesse sair daquele discurso pronto, aquele discurso formatado, para um discurso que fosse dele. Ele precisava arriscar, ele precisava tentar. Né? Então a ideia, gente, de escutar a criança e deixá-la verbalizar da forma dela, ainda que seja criança pequena, bebê que está aprendendo a falar, né? Para que ela não seja aquele papagaio que reproduz aquela frase pronta sem consciência daquilo que está falando. Então veja, se a gente quer hoje despertar a consciência, né, do poder de criação que o indivíduo tem, do poder de elaboração que o indivíduo tem, a gente precisa dar o que para ele? Voz, espaço, né? Ele precisa ter espaço, ele precisa se sentir confortável para verbalizar aquilo que ele acha válido, né? Uma outra coisa que a gente percebe é que a criança, quando ela assume os discursos dos pais, ela tem uma tendência a levar isso para a vida dela. Por quê? Quando ela assume o discurso dos pais, ela tem uma tendência a se sentir aceita e importante. Lembra, eu já falei aqui, toda criança quer ser aceita e importante, todo indivíduo quer ser aceito e importante. Então, quando ela reproduz o discurso dos pais, ela se sente aceita por aquelas duas pessoas que ela mais ama. Então a gente percebe que há um perigo maior daquela criança não querer desapontar. E aí, para não desapontar, para não correr o risco de desapontar, o que ela faz? O tempo todo, olha pro pai, posso responder? Você vai responder por mim? Perguntaram para mim, mas eu não sei o que falar agora.
O que você quer que eu fale? E aí se torna uma criança dependente do discurso, da ação do outro, né? Então aqui acho que vocês já participaram de reuniões ou de encontro com os amigos em que foi feita uma pergunta para alguém e a pessoa ficou... não sei, pode ser, tá. Pode ser o que ele falou, pode ser o que ele pediu mesmo. Não, pede a mesma coisa que ele. E isso acontece muito em roda, às vezes quando as crianças não querem se expor em roda de conversa, de pro para pro, a tendência é, não, mas o que eu quero a mesma coisa que ele falou. Mas o que ele falou, você lembra? Aí a criança tende a repetir. E o que mais que você adicionaria? Aí quando eu pergunto pra criança, e o que mais que você adicionaria? É quando ela coloca a vontade dela. Então assim, ela, num ímpeto de timidez, ou do que quer que seja, ela reproduz, mas você percebe que ela abre essa pergunta, quando feita, mas e você, o que você adicionaria? Abre uma brecha para que ela consiga se expor, para que ela consiga se colocar, né? Então, gente, é importante... fazer com que a criança se sinta aceita em seu próprio discurso, em sua própria espontaneidade, né? A criatividade, ela vem da onde? Né? Ela vem daquela essência, ela vem daquilo que você é, como você se enxerga. Então a gente precisa deixar que o ser humano seja, floresça. Né? Educar é tirar de dentro para fora, é colocar para fora aquilo que você é. Então, deixa essa criança falar, deixa essa criança trazer esse discurso, a forma como enxerga o mundo, como se enxerga, né? E a outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante, o fato de escutarmos as crianças não significa fazer o que elas querem. Isso é importante. Porque uma vez uma mãe já me perguntou, quer dizer então que toda vez que eu estiver conversando com ela e ela estiver falando coisas que ela queira ou deseja, eu vou ter que assumir? Não. Escutar uma criança, escutar um aluno não é fazer aquilo que ele quer e também não é concordar, né? Ou também não é discordar. Às vezes é simplesmente escutar. Quem aqui nunca passou por um momento em que não quisesse opinião alheia, só quisesse desabafar? Eu só queria contar para não morrer engasgada com as palavras que eu não disse. Né? É uma forma da gente trabalhar a empatia. Às vezes a pessoa só quer contar. Ela só quer contar. Aconteceu isso, dessa forma, desse jeito. E aí você, num ato de acolhimento, fala, eu te entendo. Vira e mexe na sala de aula, a criança chega com a língua solta. E eu falo, nossa, te entendo. Mas eu queria que fosse assim, mas ele não fez, mas eu não gostei. Eu te entendo. Porque tem horas que a gente precisa deixar a criança... lidar com as próprias emoções. Nem sempre a gente vai conseguir intervir, nem sempre a gente vai conseguir direcionar. Às vezes a gente só vai acolher aquilo que ela disse. Sabe aquele vomitar? Vomitei e passou? É isso, às vezes a gente tem que olhar para a criança e deixar ela só vomitar. Vomitar e passou, acabou. Deixa. Mas para isso nós adultos temos que, vira e mexe, falou na sala, zip your lip, sabe? Fecha, só ouve, presta atenção no que ele tá falando, ouve o que ele está falando, né? Então, fica aqui a dica, né? Que nós deixemos as nossas crianças falar, elas não podem ser silenciadas. Que nós, pais, adultos, professores, fechemos os nossos lábios para que a gente consiga ouvir melhor o que eles têm a dizer. Né? E acolhendo isso que eles têm para falar. A gente percebe que conforme as crianças falam, que é o processo terapêutico, né? Psicoterapêutico, conforme você vai falando, você mesmo vai tendo compreensão e consciência daquilo e da intensidade daquilo que você está falando. Né? E com a criança o processo é o mesmo. Por que haveria de ser diferente? Né? A gente sempre acha que criança, como eu ouvi hoje, mas ela é muito bobinha, ela é muito pequena. Oi, criança não é boba. Não tem nada de bobo. Eles são espertos até demais, mais do que a gente imagina. E que bom, porque eles me tiram da zona de conforto o tempo inteiro, né? Então, fica aí a dica. Vamos fechar um pouco os nossos lábios e só deixar a criança ser, falar, do jeito que ela bem entender, certo, errado, do jeito dela. Ela vai aprender a modificar o discurso dela, elaborar o discurso dela de acordo com as informações que ela receber, de acordo com as interações que ela tiver, né? É no interacionismo que a gente aprende, é no contato com o outro, é nessa troca. Então, vamos deixar a criança ter troca. Vamos sair um pouco de cena. Nós adultos, sai um pouco de cena, observa um pouco mais. Vamos nos colocar no papel de observadores,
Ah, e tem mais uma coisa que eu acho importante falar, que eu esqueci de colocar. Tava aqui na minha pauta, mas acabei não lendo. Tem uma outra coisa. Quando a gente não deixa a criança falar, colocando na boca dela as palavras que a gente quer, a gente tem uma tendência a fazer com que ela acredite naquele discurso. É muito interessante como a gente se apropria do discurso do outro e o quão perigoso isso é, porque a gente pode passar a acreditar. E a criança, gente, ela tende a acreditar, em especial naquilo que o pai e a mãe falam. Então, precisava fazer esse adendo também. Cuidado com aquilo que você diz pro seu filho, porque aquilo que você disser, provavelmente é aquilo que ele vai acreditar. Né? Então, separa aquilo que é seu e aquilo que é da criança. Para você separar o que é da criança, tem que abrir as orelhas. É isso. Obrigada, gente. Só para não perder o rumo da prosa. Tchau, tchau.